Pronto, então vamos abrir, não é? O debate, porque quase certeza absoluta que não está cá Laurent Melito e que não está cá os nossos colegas brasileiros José Alex Soares Santos e Francisco Eugeni Lustosa. Portanto, temos aqui agora um espaço até a hora do almoço, ou seja, até às 13, em que podemos debater as comunicações apresentadas ou falar de outros problemas relacionados com este tema do político em Zizek. Não sei se alguém quer inscrever-se para falar. Ou sobre outra coisa? Bom, sim. Mas venha a proposta do autor. Bem, eu para quebrar este silêncio, eu gostava de dizer o seguinte, muito brevemente. Eu sou um aprendiz de Zizek e, por causa disso, também, evidentemente, todos os autores em que ele se baseia, principalmente da conjugação que tenta fazer entre Lacan e Hegel, e como evidentemente Lacan é um autor extremamente difícil, ele próprio pressupõe todo um antecedente que vai a Freud, e na psicanálise eu não sou mais do que nem sequer aprendiz, não é? Tenho frequentado alguns seminários do professor José Martinho, que aliás amanhã virá, pelo menos amanhã, não é? Apresentar a sua comunicação, mas não tenho de maneira nenhuma uma visão profunda sobre Lacan como gostaria de ter e como tentarei, enfim, ir estudando. Hegel é um outro autor que evidentemente é extremamente difícil, porque, como todos sabemos, ou pelo menos muitos terão conscientes, tem havido, ou houve uma reação profunda contra o Hegel após o ensino do Jean Paulite e do Kojève e do outro que se chama agora o Jean Paulite, o Alexandre Kojève, e há um outro setor, o Coiré. Esses autores que eram hegelianos tinham uma determinada visão do Hegel, mas depois disso há toda uma nova geração que apresenta uma perspectiva diferente, na qual então o Zizek, sobretudo neste último livro, Menos que Nada, traduzido já no Brasil no Bom Tempo, não é? Mostra que são extremamente importantes, nomeadamente Gérard Lebrun e principalmente a Catherine Malabou, que é um livro que eu ainda estou a tentar absorver, porque é um livro que eu comprei em inglês, na medida em que a versão francesa, na altura, questões económicas era muito cara, mas acho que vou mesmo comprar também a edição francesa. A edição inglesa tem a vantagem de ter um prefácio muito longo, muito bom, do Derrida, porque a Catherine Malabou fez a tese com o Derrida, o que é curioso, porque, como sabem, Derrida e Zizek não são autores que vão muito um com o outro. Ou seja, Zizek critica o Derrida e o desconstrucionismo. Mas, nesse prefácio, o Derrida chega a dizer, não é, que tudo será diferente para quem leia o livro da Catherine Malabou. Tudo será diferente depois, não só na filosofia como na vida. Quer dizer, um elogio fantástico. E é uma coisa que se pode apanhar na internet no blog da Catherine Malabou em francês e consegue-se, portanto, obter a versão francesa desse prefácio, que não é fácil, como as coisas todas de Derrida, porque ele disserta muito, ele discorre muito, etc. Ora, evidentemente, tudo isto, o livro da Catherine Malabou é fundamental por causa do tema da plasticidade e que depois é a base, não é? A questão da plasticidade e de um outro tema, um outro conceito da Catherine Malabou, que é o ver chegar, ou ver vir, voir venir, não é? Porque o livro em inglês chama-se The Future of Hegel, mas em francês chama-se L'Avenir, não é? Com a expressão a venir, qualquer coisa que está para vir, de Hegel. Portanto, Hegel tem um futuro que os outros lhe negavam porque consideravam o Hegel como sinónimo do fim da história. De maneira que eu, que sou formado em História e que me doutorei em Arqueologia,
estou aqui numa situação difícil, porque sou um simples estudante destes temas, não é? Mas ainda por cima atrevi-me a ser um dos compromotores deste colóquio. De qualquer modo, queria dizer o seguinte: tenho a consciência que a maior parte das coisas que se escrevem sobre o Zizek, mesmo nos livros ou revistas ou até colóquios, quer dizer, passam ao lado do essencial do Zizek, não é? Passam ao lado por vários motivos. Desculpa estar a ser tão longo. Passam ao lado por vários motivos. Um dos motivos é porque o Zizek é mesmo difícil, ele não é pedagógico, isto é, não tenta explicar de uma forma argumentativa, linear, o seu pensamento, é uma espécie de pensamento virtual, que ele salta, dá saltos de um tema para o outro, faz correlações, links, portanto, há ali, uma maneira de raciocinar irrequieta que torna difícil, e até talvez que que seja mais fácil começar pelos livros de entrevistas que ele dá, não é? Creio que já o José Caselas hoje aqui aludiu, em francês, que é bastante bom, e um outro mais antigo que ele deu em Inglaterra há uns anos, ao um tal Daniel, Glyn, qualquer coisa, que efetivamente é um livro de entrevistas que está traduzido até em espanhol e que é bastante bom, mas já está um pouco desatualizado. O que é que se tem notado realmente no Zizek? Uma cada vez maior ênfase na sua formação de base, que é hegeliana, não é? Mas nesta perspectiva nova. Ou seja, ele tem estado a ver confirmado, curiosamente, por autores diversos, a perspectiva que era já a da sua tese de terceiro ciclo, feita em 82 em Paris, com o Jacques-Alain Miller, que, como todos sabemos, é o genro do Lacan, e, portanto, uma espécie de herdeiro espiritual, digamos assim, do Lacan, que tem estado a publicar os seminários de Lacan, etc. Portanto, quer dizer, isto é difícil, mas a sensação que eu tenho é que, tanto no aspecto da política, porque isto está interligado, evidentemente, da filosofia política, como no aspecto, efetivamente, de outros campos, de outros aspectos do Zizek, a maior parte dos comentários passam ao lado, por exemplo, na International Journal of Zizek Studies, e no outro dia li um texto chamado O Real em Zizek, não é? Quer dizer, parecia que não estava o autor muito aprofundando uma coisa que é o real do Lacan, não é? Em que o Zizek se baseia. Ora, evidentemente, eu também não sou eu que vou aprofundar isso, muito menos aqui. Não tenho essa competência, nem este é o lugar. Mas é só para dizer que, portanto, para se tentar fazer uma abordagem, agora sei dizer uma coisa que também estou à espera, que é um dicionário do Zizek. Não sei se ele me ajudará, porque aquilo que os autores atualmente, estes autores que vivos, não é, que estão a produzir e constantemente a serem coisas novas sobre eles, se furtam, para nós, leitores, é a uma cartografia, é uma classificação muito difícil apanhar as linhas de força do pensamento, principalmente porque eles são como quem guias, eles já próprios furtam a isso. De forma que, quer dizer, realmente abordar aqui o Zizek, neste momento, como noutros lados tenho visto muitos textos, não é, em que, digamos, isto não é nenhuma crítica, obviamente, seria absurdo, às comunicações apresentadas, quer dizer, as comunicações apresentadas, do meu ponto de vista, foram muito interessantes para mim e portanto, foram muito úteis. É só dizer que está por fazer, e a pessoa que o fizer, com certeza vai ter grande êxito nisso, se o conseguir, está por fazer uma abordagem ao pensamento do Zizek como um todo, não é? No que ele também tem evoluído, mas de qualquer maneira é bastante coerente ao longo do tempo, porque há uma tentativa, ou uma espécie de aspecto carnavalizante do Zizek, não é? Que é fomentado pelos mídia, não é? E que ele próprio fomenta, curiosamente, não é? E a repetição constante, as dirty jokes, não é? As anedotas porcas, digamos assim, traduzido em português, quer dizer, que está constantemente a utilizar e que às vezes se desculpa com a ideia de que a repetição em si mesma, não é aquela ideia do Blunt, a repetição em si mesma cria diferença e é construtiva, é criativa e tal. Mas de qualquer maneira, não, há aspectos em que se torna mesmo maçador, muito maçador, e dá lugar a uma espécie de fácil ridicularização da pessoa, não é? E até irritação de muita gente perante esse tipo de coisas. Eu, em 2011, e com isto concluo a minha pequenino contributo para o debate,
Em 2011 tive a sorte de ainda ter dinheiro, ou pelo menos estar disposto a gastar 2.000 euros, mais ou menos, para ir a Londres 15 dias ao Birkbeck Institute, onde fui aluno do Zizek, fui aluno do Zizek, digamos, que eu frequentei a Summer School lá, e vi que o Zizek quase não dizia nada, não é? Quase não dizia nada, quer dizer, balbuciava umas coisas, porque é um antiprofessor absoluto e detesta o discurso universitário, o discurso do mestre, o discurso organizado, detesta isso tudo. Mas nós, eu então, aluno, inscrito, pagando uma propina grande, né, quase 1.000 euros, queria ou necessitava de um ponto de apoio. Né? Às vezes é o grande problema do professor, não é? Eu já fui professor, agora estou reformado, estou aposentado, que é, a gente tem que se colocar do lado do aluno, quer dizer, mesmo que seja antipedagógico ou que seja antididático, no sentido de que isso tudo são formatações que nos condicionam, a verdade é que do outro lado as pessoas esperam os discursos do mestre, apesar de tudo, não é? Para depois poderem ultrapassá-lo. E nós estamos nesse paradoxo, ou nessa aporia, que é não conseguirmos sair disto. Não é? O Zizek é realmente um autor que se torna difícil, eu penso que é um autor muito importante, tenho essa intuição, não sei, creio que é um dos autores mais importantes, não só vivos, e que, digamos, a carnavalização dele, ou a ridicularização dele, ou querer transformá-lo numa espécie de palhaço, ou de indivíduo de segunda, ou de charlatão, ou seja o que for, que queiram chamar, é apenas adiar o problema fundamental de encarar a filosofia dele como uma contribuição inovadora, precisamente por essa articulação que faz, evidentemente, do marxismo, mas um marxismo que já não tem nada de canónico, com um hegelianismo que ele considera ser mais produtivo que o próprio marxismo, ou uma leitura hegeliana de Marx mais interessante do que ao contrário, com a perspectiva de Lacan, ou a psicanálise, que, à medida que os livros vão avançando no tempo, vai-se vendo um pouco mais diluída, muito embora, neste último, Menos que Nada, que é um livro que tem 1000 páginas em inglês e que tem 600 na tradução portuguesa, brasileira, leva muito tempo a ler, mas é um livro, na tradução brasileira, então, bem traduzido em geral e concatenado, mais concatenado, que cortou alguns capítulos da edição inglesa, e é um livro que eu ando a ler já há mais de um ano, mas que, evidentemente, me leva muito tempo até conseguir absorver. Isto só para dizer que é um livro que me parece muito importante e que, digamos que é urgente alguém ou um conjunto de pessoas, uma equipa, uma coisa qualquer. Este colóquio também queria dar um contributo nesse sentido, começar a extirpar por completo todos os aspectos mediáticos e carnavalescos e boutiques e de fantochadas em torno do Zizek, que ele próprio alimenta, e ver o Zizek como se fosse um autor já morto, pronto, como se fosse um Hegel, ou como se fosse um Kant, ou como se fosse um Marx, que é desse nível, no meu entender, atrevo-me a dizer isso, eu ignorante, portanto, a estruturação do seu pensamento, claro que não é para concordarmos com ele, nem fazer dele nenhum mestre pensador, é apenas para considerar que é desse nível, não é? E como todos os desse nível, merece ser considerado assim. Não é para concordar com ele, nem para fazer dele um dogma, não é? Mas é para o considerar no plano que ele merece. Ora, não dá para ver um aspecto ou outro apenas dele, não é? Temos que perceber que há já uma estrutura Zizek, há já um pensamento estruturado Zizek muito complexo e muito difícil de capturar nas suas linhas fundamentais. Desculpem ter-me alongado. Eu vou ser mais breve.